A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Bom, mediante tudo que está acontecendo no mundo, muitas perguntas são feitas, muito questionamento, muitas dúvidas, certo? Outra coisa, qual é o motivo principal de tudo isso? O que tem acontecido com as pessoas, com o mundo? Uma coisa é fato, tudo que está acontecendo está tudo na palavra. Porque se não tiver acontecendo nada, a palavra praticamente é inválida. Mas se você prestar atenção nos noticiários de hoje em dia, há alguns que não têm a fé suficiente para falar que está tudo um caos. Qual o motivo de tudo isso? O motivo de tudo isso é a distância do homem com Deus. É a distância que está nos impedindo de ver as bênçãos de Deus na nossa vida. É a distância do nosso coração com o coração de Deus. Você já pensou nisso? Hoje, o principal fator de tudo isso é que o povo, o ser humano, está perdendo a essência da criação, a essência de Deus, a essência familiar, certo? Quem é responsável por tudo isso acontecer? Será que é a correria do nosso dia a dia? Será que é a apostasia? Será que é o esfriamento? Será que é a falta de fé? Quem pode responder todo esse questionamento? Você já parou para pensar nisso? Quem pode responder todas essas perguntas, essas dúvidas? Será que a instituição familiar está ultrapassada? Será que a instituição igreja, que quer dizer um povo com a visão em Cristo reunido, com o mesmo propósito, será que está ultrapassada? Herança, olha só, pais e mães deixam heranças e legados. Nós como pais, nós como família, nós deixamos heranças e legados. Herança, olha só, herança é algo que você deixa para as pessoas. Herança é algo que você deixa para as pessoas. Legado é algo que você deixa nas pessoas. Herança para a pessoa, legado nas pessoas. Aí fica para a nossa parte decidir o que nós deixaremos. O que você tem deixado para os seus filhos, seus familiares? O que você tem deixado para os seus amigos, os seus parentes? O que você tem deixado? O tempo é implacável e improvável, certo? Ele passa rápido demais. Tudo passa hoje, passa em questão de segundos. E o que fica tudo isso? O que fica tudo isso? Fica as marcas e cicatrizes do tempo, da vida, certo? Qual é o mais importante? O que nós temos feito? O que você tem contribuído para que isso venha a ser amenizado? O mais importante de tudo isso é nós colocarmos na nossa cabeça, na nossa mente, que a morte de Cristo não foi em vão, certo? O mundo, se você for olhar, olha só, se você for olhar pelos olhos da circunstância, você vai falar que o mundo está perdido. Realmente está perdido. Mas para que Jesus veio no mundo? Jesus veio para resgatar os perdidos. Jesus veio para mudar o que está acontecendo. Só que ele deixou um exemplo claro disso, na cruz do Calvário. Ele deixou um exemplo. O que nós temos que fazer com esse exemplo? O que nós temos que fazer com isso? Ele deixou uma semente. Ele deixou uma semente de perdão, uma semente de cura, uma semente de salvação. O que nós temos feito com tudo isso? Ficamos ouvindo noticiários de guerras, rumores de guerra, mas isso está na palavra. Hoje está na palavra que o amor de muitos esfriariam, e como acontece, já esfriou há muito tempo.
O que nós temos que fazer com tudo isso? Abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que ter o discernimento, a revelação do Espírito Santo na nossa vida e pôr uma coisa na cabeça: Cristo não veio aqui à toa, Cristo não morreu naquela cruz à toa. Tudo que ele sofreu, tudo que ele levou, tudo que ele passou foi em relação à nossa vida, porque quem deveria estar naquela cruz era a multidão, o povo. Quando Pilatos lavou as mãos naquela cena, que ele viu que o povo estava praticamente descontrolado. E havia duas opções entre Barrabás e entre Jesus Cristo. O que o povo escolheu? O que Pilatos fez naquele momento? Pilatos ouviu a voz do povo. Só que nós não temos que ouvir a voz do povo. Nós temos que ouvir a voz de Deus. O que Deus fala para nós. Por isso nós temos que pedir o Espírito Santo que venha abrir o nosso entendimento, que nós venhamos ter uma metanoia, mudança de pensamento, para ouvir a voz de Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, entra na minha mente, no meu coração, para que eu possa ter a minha visão alagada. Eliseu estava numa situação onde estava cercado um exército, e o ajudante dele, sem fé, mesmo acompanhando Eliseu, vendo os milagres que Deus fazia através de Eliseu, ele falou: Senhor, olha só, olha essa multidão, olha o exército, nós estamos perdidos. Como acontece hoje em dia, mediante a tantas informações negativas, mediante a tantos noticiários maus, tantas mortes, tantas doenças, tantas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, que já aconteceu e ainda vai acontecer, certo? Pandemia, guerra, pai matando filho, filho matando pai, tudo isso aumentando de uma maneira muito assim acelerada. Se vocês prestarem atenção, o negócio está sendo abreviado, o negócio está sendo muito rápido, está acontecendo muita coisa, está tendo um mover muito grande no mundo físico e no mundo espiritual. E naquele momento, aquele ajudante de Eliseu estava olhando a circunstância, como hoje muitas pessoas estão olhando a circunstância. Hoje a pessoa esquece de olhar para o espiritual. Aliás, não olha para o espiritual. Tudo é momentâneo, tudo é consequência, certo? O que Eliseu falou naquele momento lá? Ele olhou para o jovem e falou: poxa, o que eu posso fazer para ele? O que eu posso fazer para que a visão dele seja aberta? Ele falou: Senhor, Deus, abra os olhos desse jovem para que ele veja o mundo espiritual. E é o que eu peço hoje, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha abrir a sua mente, abrir os seus olhos espiritual, para que você consiga ter discernimento e ver, e entender, e viver o que Cristo fez naquela cruz por você e por mim. Amém? Fica essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém?